Oi, vocês conhecem o caso que chocou o Brasil da Daniela Pérez? Vem que eu te conto quem é o culpado. Daniela Ferrante Pérez Gonzala nasceu em 11 de agosto de 1970 e ela era filha da autora Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos. Ela teve uma infância muito feliz e muito unida à sua família, além de também ter um interesse nato no mundo artístico. Aos 9 anos ela já começou a fazer aulas de dança, almejando participar de musicais, que era o que ela gostava. Com o passar dos anos e a Daniela já inserida no mundo artístico, ela acabou conhecendo o ator Raul Gazola, porque eles participaram juntos de uma peça e eles se apaixonaram e assim acabaram casando. A Daniela estava passando por um momento muito especial da vida dela, ela estava em ascensão e isso inclui tanto o âmbito profissional quanto o âmbito pessoal. Ela estava apaixonada, estava pensando em construir família, ela estava participando da terceira novela aos 23 anos, estava quase conseguindo a sua independência financeira, enfim, só em ascensão. Bom, inclusive ela estava participando de uma novela, onde foi a primeira novela que a mãe dela escreveu para um horário nobre, e lembrando que naquela época todo mundo parava para assistir novela no horário das 9. E essa novela chamava de Corpo e Alma e ela interpretava a personagem Yasmin. Nessa novela, o personagem dela fazia par romântico com o Fábio Assunção, mas ela também tinha um romance paralelo com o ator Guilherme de Pádua, que passou a ser conhecido após participar dessa novela com a Daniela. Bom, essa novela ela estava fazendo muito sucesso, tinha uma audiência muito boa, os episódios estavam incríveis, até que no dia 28 de dezembro de 1992, a Glória Pérez relata na série que a HBO está produzindo sobre esse caso, falando que era um dia comum, um dia super comum, como os outros. Ela estava lá adiantando alguns capítulos por conta das festas de fim de ano, né? A Daniela acordou tranquilamente na casa dela com o marido dela, estava se preparando para ir gravar os episódios da novela e depois à noite ela também ia ensaiar uma peça que ela estava participando junto com o Raul Gonzala, né, o marido dela, e onde ela estava muito animada porque ela ia mostrar os seus dons na dança, né? E nesse dia ela também estava empolgada porque ela tinha economizado muito para conseguir comprar um carro e esse era o tal dia que ela ia conseguir pegar esse carro. Então ela foi até a casa da mãe dela, pegou o dinheiro do carro, né, que ela tinha guardado lá, e logo em seguida ela já foi correndo para os estúdios também gravar. E por volta das 18 horas, depois que ela já tinha terminado as gravações, ela ligou para a produtora dela e falou: "Oi, tudo bem? Então, você conseguiu pegar o carro, né? Trazer o carro?" E aí a produtora dela falou assim: "Olha, infelizmente não deu certo, foi uma correria sem fim e não consegui pegar o carro." A produtora chegou até a alertar a Daniela a não ficar andando com a quantia em dinheiro que era razoavelmente alta para cima e para baixo, porque era muito perigoso e naquela época estava uma onda de assaltos e sequestros, então era melhor ela se precaver. Enquanto isso, o Raul terminou as gravações dele também e ele foi de encontro até o estúdio onde a Daniela estava gravando para encontrar com ela. Só que quando ele chegou lá, ele viu que o estacionamento estava vazio, então ele logo deduziu que ela já tinha ido direto para casa. Bom, aí ele seguiu o caminho dele, só que quando ele chegou em casa, ele viu que ela não estava lá. Então, ele esperou um tempinho para ver se tinha alguma notícia ou se ela chegava. E como nada ainda, ele resolveu circular, refazer o caminho para ver se ele encontrava ela, porque provavelmente ela pudesse ter tido algum problema com o carro. E na época ela estava usando o carro dele e ele tinha uma moto. Então ele começou a circular, procurar, refazer outros caminhos, dar voltas no quarteirão para ver se ele encontrava ela. Como ele não obteve sucesso em achar ela nessas voltas que ele estava dando, ele acabou pensando que ela pudesse ter ido direto para a peça onde eles iam ensaiar à noite, né? Quando ele chegou lá, ele também se deparou com a notícia de que ela não tinha passado por lá. Por volta das 21 horas, o Raul percebeu que a Daniela não tinha chego ainda, onde eles estavam ensaiando a peça, então ele resolveu ir até a casa da Glória Pérez para ver se ela estava por lá, e também não encontrou, e aí eles começaram a ficar um pouco assustados por conta das ondas de sequestros que estavam correndo, né? A Glória Pérez, então, decide ligar para o diretor da novela para perguntar se por acaso estava tendo alguma cena extra e eles estavam gravando, e o diretor negou, mas ele informou que tinha visto a Daniela sair junto com o ator Guilherme de Pádua
e também a atriz Marilu Bueno. Então, imediatamente ela ligou para Marilu, que não atendeu, e como eles já estavam muito aflitos, né, o Raul foi até a casa da Marilu para saber se ela tinha alguma notícia da Daniela. E ela informou, olha, de fato eu saí com eles, eu ia pegar carona com eles, né? Só que aí quando a gente saiu dos estúdios, tinham uns fãs lá pedindo para tirar foto e eles pararam para atender. E aí eu acabei desistindo da carona. Assim, a Glória acabou ligando de novo pro diretor para informar o que estava acontecendo, né? E o diretor acabou passando o telefone do Guilherme de Pádua. Ela ligou para ele e ele informou, olha, vai ver que ela foi encontrar alguma amiga. E aí a Glória perguntou, mas ela disse isso para você? E ele falou assim, não, tô supondo. Quando eu saí de lá, ela ainda estava atendendo os fãs no estacionamento. Então a família decide voltar pro apartamento do Raul, né? E aí quando eles chegaram lá, o porteiro avisou que a polícia tinha estado lá e que era pro Raul comparecer até a delegacia. E aí imediatamente o Raul foi até a delegacia junto com a Marilu. E chegando lá, a polícia contou que encontrou o carro da Dani. E se poderia falar em particular com a Marilu. O Raul, pensando se tratar realmente de algum sequestro, porque tinha encontrado o carro dela, né? Ele ligou para a Glória para contar tudo isso que estava acontecendo. E a Glória novamente ligou para o Guilherme, que apenas disse que ela saiu sozinha do estacionamento. E aí vem a notícia que ninguém queria receber. Quando a Marilu termina a conversa com o delegado, ela vai até o Raul e fala, olha, você vai ter que ser muito forte porque infelizmente a Dani não está mais entre nós. O Raul começa a questionar os policiais por ter encontrado o carro, se foi algum acidente, o que tinha acontecido. E aí o policial falou que não se tratava de nenhum acidente e que a suspeita era de homicídio. Aí a família decide ir até o lugar onde tinha sido encontrado o carro, né? E o primeiro familiar a chegar no local foi um tio da Dani, que era médico. E aí ele foi adentrando a mata junto com o policial, e enquanto o policial iluminava o caminho, ele foi o primeiro a reconhecer o corpo da Dani. A polícia também conta que obteve informações de um síndico do condomínio ali, né? Juntamente com um advogado que estava passando pelo local e viu que ali tinha mais um outro carro e que tinha mais um cara e uma mulher dentro do carro. E aí eles acharam suspeitos, né? Anotaram a placa dos dois carros e entregaram para a polícia. O Raul e o irmão da Dani, eles assim voltam para a delegacia, né? E passando um tempo que eles estavam lá, algumas pessoas foram chegando para prestar as condolências, né? E chegou um carro azul, um Santana, e logo desceu o Guilherme com a esposa e foi de encontro com as pessoas que estavam ali também, pareciam super chateados com a situação, foram prestar as suas condolências, né? O Raul, assim que ele vê o Guilherme, vai até ele e pergunta o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, quem eram esses fãs que estavam ali, enfim, para tentar pegar alguma informação, porque ele era o último que tinha visto a Daniela viva, né? E aí ele só, assustado, falando com o Raul que não tinha sido aquelas crianças que estavam ali, eles não tinham nada a ver com aquela situação. Bom, a polícia estava com uma lista das pessoas que tinham estado com a Daniela naquele dia, né? E chegaram até o nome do Guilherme, porque a placa que tinha sido anotada antes e passado para a polícia era a mesma placa do carro do Guilherme. O enterro da Daniela se passou pelo horário da manhã e enquanto ocorria o enterro, a polícia foi até a casa do Guilherme, já sabendo que ele tinha envolvimento direto com o crime. A Daniela sofreu 18 perfurações pelo corpo e os golpes foram tão agressivos que o coração dela estava exposto. A polícia conta que levou o Guilherme até a delegacia, que mudou as versões dele por diversas vezes, até que ele se deu conta que tinha uma testemunha que havia visto o carro dele no local e que ele estava com mais uma pessoa. E também, quando ele se tocou que a polícia já sabia que ele tinha adulterado a placa dele, aí ele confessou realmente que ele era o culpado
de todo aquele crime. E aí, na versão que ele conta, confessando tudo, ele fala que, na verdade, a Dani estava o assediando. Que ela, por diversas vezes, ficava muito em cima dele e que ele falou pra ela que não tinha como ele ter nada com ela porque ele estava casado e ele amava muito a esposa dele, e a esposa dele estava grávida de 4 meses. E ele disse que estava super preocupado também, porque que a situação toda pudesse estar refletindo na novela, porque como a Dani era filha da autora, né, que ela pudesse estar fazendo alguma coisa para que o personagem dele tivesse uma visibilidade menor, porque ele estava se sentindo excluído. Ele também conta que foi ela que levou ele até aquele local, porque ela queria conversar em particular com ele. E que chegando lá, os assédios continuaram, e ele falou, olha, eu não vou poder ter nada com você, eu sou muito apaixonado pela minha esposa, já disse que ela tá grávida, e eu não vou terminar meu relacionamento. E aí ela começou a chorar compulsivamente, e ele se abaixou para ir buscar um lenço de papel no porta-luvas do carro, e ela achou uma tesoura e foi pra cima dele com a tesoura. E aí ele fala que ele deu uma chave de braço nela, e que aí nesse momento ela desmaiou, e que aí ele ficou muito afobado, muito desesperado, achando que de alguma forma ela tinha falecido ali. Então ele pegou a tesoura, fez um furo no pescoço dela para que ela voltasse a respirar, porque ele achou que ela pudesse ter morrido asfixiada, né? E aí sem sucesso. E aí como ela não voltou a respirar, ele ficou completamente assustado, e o que passou pela cabeça dele foi simular um assalto. Então ele desferiu vários golpes nela e levou embora os pertences dela. E aí, após toda essa confissão, ele pede pra ligar pra esposa dele e ele fala, olha, tá tudo bem, eu tô segurando tudo. Nisso a polícia já desconfia que ele não era o único a participar desse crime. E até porque também já tinha uma testemunha contando que tinha visto 2 pessoas no local. Além de que também a polícia já tinha dado o caso como meio que encerrado. Então as investigações não estavam tão acirradas, tão completas. E foi aí que a família da Daniela, principalmente a Glória, começou a fazer uma própria investigação. E coincidentemente, o dia que aconteceu o assassinato foi o dia que eles gravaram o término deles na novela. As pessoas ali contaram que durante a gravação ele estava muito nervoso e que depois ele passou a chorar muito e ele ficava muito em cima da Daniela. Durante essa investigação particular da família, o Raul chegou à mídia e pediu para que os fãs que estivessem com ela naquele dia tirando fotos pudessem mandar para ele a negativa dessa foto, porque para ver se tinha alguma pista, se ele pudesse ver alguma coisa que tinha acontecido, né? Bom, os fãs entregaram as fotos pro Raul e também contaram que naquele dia a Daniela estava muito nervosa e que de fato o Guilherme saiu primeiro do que ela mesma do estacionamento. E os fãs que seguiram o Guilherme contam que foram até um posto de gasolina, onde ele desceu do carro, entrou na loja de conveniência e aí eles foram embora. A Glória, como eu disse anteriormente, que passou a investigar tudo por conta própria, conseguiu encontrar um frentista desse posto e conseguiu fazer com que ele fosse até a delegacia depor. E agora vocês vão saber o que de fato aconteceu naquele dia. O Guilherme sai com a esposa com o pretexto de levar ela no médico, só que eles vão até o shopping Barra para construir um álibi. Depois ele deixa a esposa dele em casa e aí ele vai até os estúdios gravar esse episódio da novela, e entre um episódio e outro ele tinha 1 hora de espaço, né, de intervalo. Ele volta até a casa dele, busca a esposa novamente. O porteiro conta que viu ele e a esposa saindo com lençóis, travesseiros, enfim. E aí ele volta pro estacionamento, deixa o carro lá. Depois que ele termina as gravações, ele vai até o estacionamento, aí ele atende os fãs, né? E assim como relataram, ele pega o carro e vai até o posto de gasolina. Logo depois da Dani atender os fãs, ela vai até o posto abastecer, e aí o Guilherme fecha o carro no intuito de que ela não conseguiria sair dali. Ela desce do carro para saber o que aconteceu, ele também desce do carro, e aí eles têm uma discussão, uma conversa nada amigável. Ele dá um soco nela, que ela desmaia automaticamente. Ele pega, enrola o corpo dela e coloca dentro do carro.
E aí ele sai e vai dirigir o carro dela, enquanto a esposa dirige o carro deles. Então eles vão até o matagal, tiram o corpo da Daniela ela ainda desmaiada, colocam no chão e ali desferem as 18 perfurações que de fato foi encontrada no corpo, né? E deixa o corpo lá e vão embora. Um frentista acabou até contando que chegou a lavar o carro do Guilherme depois disso tudo e que ele pagou 3 vezes mais pelo valor da lavagem e que só saía água vermelha do carro. Gente, todos os detalhes desse crime, desse caso, vocês vão conseguir encontrar nessa série da HBO Max. Eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho. E vale muito a pena assistir, porque tem fotos, tem vídeos, tem depoimentos, é absurdamente detalhado. Para finalizar aqui, o julgamento da Paula e do Guilherme só ocorreram em 1997, ou seja, 4 anos depois do crime. O Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão e a Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses. Sendo que a Paula conseguiu diminuir para 15 anos de sentença depois de 1 ano de condenação. Mas assim, ela ficou presa por menos de 7 anos e ela acabou saindo em novembro de 1999. Já o Guilherme saiu em outubro de 1999, onde ele acabou puxando 6 anos e 9 meses de prisão. Hoje, ele é pastor de uma igreja e ele sempre que pode dá entrevistas. E a Paula, ela acabou voltando para a casa dos pais no Rio de Janeiro. Depois ela acabou se casando e foi cursar direito. E ela não dá nenhum tipo de entrevista. Bom, é isso, gente. Esse caso realmente é muito complicado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tanto do tempo que eles ficaram presos, do desenvolvimento da investigação desse caso. E, enfim, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar também para as outras pessoas ficarem sabendo desse caso. E também, se vocês tiverem interesse em algum caso que vocês ficaram com dúvidas, ou que escutou, mas não sabe muito bem, ou até sabe, mas que tem curiosidade de saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente conta aqui.